Meu nome é Lorenzo, sou um trabalhador dessa casa e do movimento espírita. E antes de começar nas nossas atividades, vamos fazer uma oraçãozinha para que a gente possa equalizar nosso pensamento a Deus. Então, mantendo o nosso pensamento tranquilo, elevando a Deus, vamos pedindo licença ao plano espiritual e aos dirigentes espirituais dessa casa e desse trabalho, para que comecemos mais uma palestra doutrinária que visa nos ferramentar para o nosso dia a dia e para a nossa encarnação. Que saiamos daqui melhor do que quando entremos. Pedindo, Pai, que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de união e de muita compreensão mútua, com todos os nossos defeitos. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, bravos espectadores que enfrentaram um ciclone para vir aqui, graças a Deus, para nós, pelo menos, não foi tudo que estava previsto, né? Que bom. Hoje nos coube conversar com vocês sobre um capítulo do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, tá? Na página 109, que se chama Dois Arquivos. Os dois arquivos. Bom, os dois arquivos trata-se de sentimentos. Tá? Então, segundo o autor, nós temos dentro do nosso coração dois arquivos. Um que guardam as coisas boas e o outro que guardam as coisas ruins ao longo da nossa existência. Mas para que eu entenda isso, eu vou me lembrar que nós fomos criados há muito tempo atrás por Deus, simples e ignorantes, mas com um princípio inteligente, que nada mais é que nosso espírito. E esse espírito, então, vazio de experiências. A nossa senda foi atravessar todos os reinos, né, passando pelo mineral, vegetal, animal e estando hoje no hominal, e em direção ao angelical, que será a nossa última parte da viagem, dessa trilha que nós começamos há muito tempo atrás. Mas, para que a gente entenda isso e por que Deus nos criou, nós temos uma ideia de por que Deus nos criou. A gente ainda não tem certeza, porque a gente não tem nem condições de saber o que é Deus, né, segundo a espiritualidade. Mas a gente sabe que a nossa jornada é do átomo ao arcanjo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos, desse átomo simples e ignorante, nós nos transformamos em anjos no final da nossa jornada. E a gente sabe também, segundo a espiritualidade, através das obras básicas, que os anjos trabalham no universo inteiro em prol da obra do Pai, a obra de Deus. Então, essa nossa jornada é de nos qualificarmos ao longo do tempo, para que ao final dessa jornada, né, evolucional, né, e espiritual, nós estejamos capacitados a ajudar Deus na sua obra no universo inteiro. Muita gente acha que quando a gente chega a ser anjo, a gente vai deitar numa redezinha, num planeta celeste e ficar paradinho lá, agora nada mais. Não. É aí que começa o verdadeiro trabalho. Porque a gente trabalha em todos os locais do universo, em prol da obra. Mas para que eu entenda isso, eu tenho que rever algumas coisas. E a principal dessas coisas para nós hoje é a lei do progresso, que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa lei do progresso impele a criação, nós, e os planetas também, a progredirem ao longo do tempo. Então, nós nascemos para isso, nós nascemos para progredir ao longo da nossa existência. Quanto tempo isso leva é individual e cada um tem a sua jornada. Uns podem estar mais adiante, outros podem estar mais atrasados, mas, segundo a espiritualidade, que é a boa notícia para nós, todos no caminho. Se a gente vai patinar
a gente sabe que a gente não volta, a gente não regride, mas a gente pode estacionar num patamar e perder a encarnação que a gente está tendo a oportunidade de evoluir. Né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê a necessidade de entender as reencarnações e por que estamos reencarnados aqui. E qual é o facilitador da reencarnação para nós. Então, cada experiência que a gente tem na carne, segundo a espiritualidade, é necessária para que a gente evolua como seres humanos e como espíritos. A dor é um excelente professor. Então, todos nós, ao longo das nossas existências, passamos por provas e passamos por expiações. Coincidentemente, nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações que é feito para isso. Né? Lembrando que provas é aquilo que testa a nossa fé e o nosso nível espiritual para passar pelas coisas, as provas que a gente tem que passar por aqui. E as expiações são aquelas coisas que a gente deixou de outras encarnações para trás. E que precisa necessariamente resgatar, segundo a espiritualidade, porque eles dizem que das pequenas coisas, as grandes coisas que nós fizemos de ruim, a gente vai ter que resgatar em algum momento dessa nossa existência. E é por isso que a gente tem a experiência da carne. Isso justifica a encarnação. Porque se fosse simplesmente para trocar de roupa, qual é a vantagem que isso ia ter, evolucionalmente falando, para o nosso espírito? Nenhuma. Agora, cada vez que eles dão uma oportunidade de a gente vir encarnar, é para que a gente consiga entender que nós não somos perfeitos, muito antes, pelo contrário, somos seres ainda que precisam de muito trabalho para chegar perto da perfeição. Então, essas oportunidades, elas têm que serem especiais para cada um de nós. Primeiro, para o seu autoconhecimento, saber quem nós somos. Saber quais são as nossas dificuldades e as nossas virtudes, por óbvio. A gente não tem só dificuldades, né? A gente tem virtudes também. Santo Agostinho já dizia isso e deixou para nós no livro do Evangelho segundo o Espiritismo a questão da reforma íntima. A reforma íntima nada mais é do que nós nos enxergarmos como espíritos, nos olharmos na frente de um espelho e anotar tudo de ruim que a gente faz e tudo de bom que a gente faz. E só existe um espírito encarnado, vamos deixar bem claro, que sabe quem nós somos. Somos nós mesmos. Então não existe outra alternativa para melhora senão o autoconhecimento. Porque no autoconhecimento eu vou enxergar as dificuldades que eu trouxe das outras encarnações para cá. E se eu não conseguir começar a trabalhar essas dificuldades para me melhorar como espírito, vou ter perdido uma encarnação. Tão importante, tão difícil atualmente, né? Das pessoas a reencarnarem. Então, se eu entendi tudo isso, se eu entendi que eu venho aqui para resgatar e passar por provas e expiações, então, o que eu tenho que fazer na minha vida para mudar e melhorar isso, e chegar ao final da minha encarnação e dar conta para a minha consciência daquilo que eu fiz aqui. Mas eu só vou poder dar conta para a minha consciência se efetivamente eu quiser me enxergar. Enxergar as coisas boas e as coisas ruins. E todos nós, entendam bem, todos nós já a fizemos. E mais, como somos habitantes de um planeta de provas e expiações, e esse é o segundo em evolução, né, lembrando que nós temos 5, primitivos, provas e expiações, regeneração, que é o que a gente está indo, felizes e celestes. A gente está recém no segundo planeta, indo para o terceiro. Isso quer dizer que nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Isso quer dizer que a gente ainda reage com o mal. Sabe aquelas pessoas que não gostam da gente e fazem o mal para a gente? Gratuitamente. A gente acha que é gratuito. Né? A gente tem a tendência de achar que os outros é que são um problema. Mas, na realidade, o problema somos nós. É nós que temos que nos entender, é nós que temos que evoluir, embora vamos encontrar no nosso caminho,
na nossa rotina de encarnar, morrer, encarnar de novo, e aí vamos indo. Muitos espíritos que são nossos desafetos. E segundo a espiritualidade, a maioria desses desafetos fomos criados por nós mesmos, quando fizemos mal para eles em outras encarnações. Por óbvio, nós já não somos mais quem éramos quando reencarnamos, porque a gente enfrentou um ciclone para vir numa quarta-feira de manhã, assistir uma palestra doutrinária para tentar se melhorar. Quem é que diz que a gente fazia isso nas outras encarnações? Isso quer dizer que a gente já está querendo, já está entendendo que a gente tem que, em algum ponto da nossa vida, dar um corte e, a partir daí, melhorar. Porque se eu não fizer isso, vou perder a encarnação. E nesses tempos de transição planetária, não é muito saudável perder a encarnação, perder as oportunidades que a gente está tendo. Né? Porque a gente sabe que o planeta está evoluindo, está indo para um planeta em regeneração, e só reencarna nesse planeta aqui, como nós reencarnamos num planeta de provas e expiações, quem vibrar com esse planeta. Então, se esse planeta está melhorando, o que a gente tem que fazer, e aproveitando a oportunidade que Deus nos deu? Melhorar, junto com o planeta. Para que a gente consiga acompanhar o planeta, para que a gente consiga reencarnar nessa bolinha azul aqui, tão maltratada por nós. Se eu conseguir entender essas coisas, se eu conseguir entender o processo de evolução do ser humano, vai ser mais fácil para mim. E não só para mim, porque na realidade, gente, nós espíritas temos que ensinar pelo exemplo. Porque não adianta eu vim aqui conversar com vocês, falar das coisas que a gente, efetivamente, que os nossos livros básicos, nosso Pentateuco espírita diz para a gente fazer, se eu não colocar em prática primeiro na minha vida. Ou tentar, pelo menos, porque se eu conseguisse colocar em prática tudo que está escrito aqui, eu já tinha virado anjo. Não é o caso. Mas aqui também diz, e Kardec é um perguntador exímio, ele pergunta para a espiritualidade como é que a gente pode enxergar o bom espírita. E o interessante é que a espiritualidade não fala em perfeição. Que era lógico, né, dizer assim, não, o bom espírito é aquele que é perfeito. Não, eles sabem que perfeição não é desse mundo. Então, eles dizem o seguinte, que o bom espírita vai ser reconhecido por aquele que efetivamente tenta do fundo do coração ser um ser humano melhor. Todos os dias, quando acorda. Bom, se isso é uma verdade, então o que eu posso fazer para ajudar a minha própria existência? Tentar, todo dia, quando a gente abre os olhos de manhã, e ainda está encarnado, ser um ser humano melhor do que foi ontem. E para que isso aconteça, eu tenho que entender que, ao longo dessa jornada evolutiva, esses dois arquivos, segundo o autor, José Carlos de Luca, esses dois arquivos continuam no meu coração durante toda a minha evolução, as partes ruins e as partes boas. E aí, me lembrei de uma passagem que um aprendiz fala para um mestre, que dentro dele existiam dois lobos, um lobo mau e um lobo bom, e que aconselhavam ele, o lobo mau e o lobo bom. E aí ele pergunta para o mestre, se eles estão sempre em conflito, o lobo mau e o lobo bom, qual sobreviveria? Qual era o mais forte? Aí o mestre diz, aquele que tu alimentar. Então, na vida, e isso trata-se literalmente de livre-arbítrio, que, para mim, é o presente mais bonito que Deus podia ter nos dado para a nossa existência, que é o decidir a nossa vida, para o bem ou para o mal. O livre-arbítrio dá especificamente para cada um de nós o poder de conduzir a nossa vida para onde a gente quiser levar. E mais,
Não temos desculpa quando desencarnarmos e tivermos que prestar conta daquilo que fizemos, de bom ou de ruim, que os outros me influenciaram. Ah, o fulano me fez fazer isso. Não. A gente fez porque quis. De bom ou de ruim. E, parafraseando Chico Xavier, a plantação sempre é opcional, mas a colheita é obrigatória. Isso quer dizer o quê? Cada vez que a gente decide alguma coisa na nossa vida, nas encruzilhadas da nossa vida, e nós temos bastante durante as nossas existências, a gente vai colher os frutos ou vai ter que resgatar as coisas ruins que a gente decidiu fazer para ela. Isso é o que é bonito na doutrina espírita, porque a gente não terceiriza para ninguém o nosso bem-estar e a nossa evolução. Quando a gente lê as obras básicas, e se não ler, eu recomendo a ler, que são fantásticas, a gente tem a consciência de que nós somos responsáveis pela nossa existência. Deus nos criou, mas nos colocou no caminho e diz assim, anda, vai, aprende, melhora, e ao final do caminho tu vai virar anjo se tu conseguir fazer tudo que tem que fazer. Nós já sabemos muito mais do que a maioria das pessoas sabem no mundo. A gente sabe de onde veio, para onde vai e o que tem que fazer. Então, nós somos os poucos, né, que não podemos dizer não sabíamos. Éramos ignorantes. Não éramos. Nunca fomos. À medida que a gente entra em contato com os conhecimentos das obras básicas, não tem retorno. Porque a gente deixa de ser ignorante e passa a ter conhecimento. E esse conhecimento amealhado nas obras básicas, ele não foi amealhado por acaso pela espiritualidade. Ele foi amealhado para nos livrar, para nos libertar. Porque o conhecimento é a única coisa que pode nos libertar. É a única coisa que ninguém nos tira. Depois de a gente adquirir conhecimento, agora, temos um problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas adquire conhecimento, mas não usa. E o resultado desse não usar é, ao final das nossas encarnações, o famoso choro e ranger de dentes, porque a gente não conseguiu completar aquilo que tinha acertado antes de nascer, com aqueles engenheiros reencarnatórios que a gente senta com eles lá e acerta toda a nossa existência. Quando a existência é natural, né? Quando é compulsória não tem muito isso, não. Mas o que eu tenho que entender é que isso, para dar certo, só depende de mim, de mais ninguém. Não existe palestrante que vá fazer vocês ficarem bem. E nem o próprio palestrante. Nós todos estamos no caminho. E nós todos temos que entender o processo evolucional. E se eu já não conseguir fazer isso, eu estou perdendo meu tempo. Estou jogando fora a minha encarnação. E tudo que acontece na minha vida, de bom ou de ruim, tem um motivo. Segundo a espiritualidade. Nada é por acaso. E eu tenho que aprender com isso. E é isso que o autor diz. Eu tenho que aprender com as minhas experiências ruins e as minhas experiências boas. E usar meu livre-arbítrio para escolher qual eu vou dar poder. Porque quando eu dou poder a um dos dois lados dessa moeda, seja ruim, seja bom, entra em vigor, como se já não tivesse entrado em todas as nossas vidas, a lei da ação e reação. Que é, folgo dizer para vocês, para mim é a principal lei que a gente pode entender e se tornar mestre de nós mesmos é a ação e reação. Por quê? Porque a ação e reação nos ensina que tudo que a gente fizer vai ter um retorno. De bom ou de ruim. Então, isso é importante para nós? Claro que é. Porque quanto mais ações boas eu fizer na minha vida, mais coisas boas eu vou estar puxando para ela. E vice-versa, quanto piores ações eu fizer, e gente, não se engane, eu posso enganar todo mundo. Dizer que eu sou bonzinho, que eu sou isso, aquilo, não sou.
Ninguém de nós é encarnado nesse planeta aqui. Agora, a gente luta para ser melhor do que foi ontem. Isso é uma outra conversa. Mas quando eu dou poder para isso, eu entendo, e existe uma parte dentro do Espiritismo que chama padrão vibratório. E o padrão vibratório nada mais é do que a nossa carteira de identidade espiritual. Os espíritos não me conhecem por Lorenzo. Eu sou Lorenzo nessa encarnação, imagina quantas personas eu já tive nas outras encarnações. Mas eles me reconhecem pelo meu padrão vibratório. E esse padrão vibratório nada mais é do que o somatório das minhas ações, meus sentimentos e meus pensamentos. E é tudo isso que a gente está falando até agora. Se eu entender isso, se eu entender ação e reação, eu consigo controlar, vejam bem, olha a boa notícia, eu consigo controlar meu presente e meu futuro. Brincando sempre com um companheiro aqui do Bezerra, de muito tempo, que já desencarnou, e ele estava doente, e me disse assim, e eu fui visitá-lo, ele me disse assim, Lorenzo, não tem medo de morrer, eu tenho medo de onde é que eu vou acordar. E isso, para a espírita, é a pura realidade, porque a gente sabe que o que a gente aprende com a morte? Duas coisas, primeiro que a morte não existe, e segundo, nós não deixamos de ser quem nós somos, no ponto exato de onde a gente deixou essa vida carnal. Mas a vida do espírito continua. Se eu quiser trabalhar para o meu bem-estar, eu tenho que começar a aplicar ação e reação e tenho que começar a aplicar o livre-arbítrio, porque a espiritualidade diz que eu não posso decidir as coisas por medo. Não vai valer. Eu tenho que decidir as coisas para a minha vida, porque eu sei do fundo do meu coração que isso vai ser melhor para a evolução do meu espírito. E aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é certo ou se é errado? Primeiro, o Evangelho define certo e errado. Errado é tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. Tudo aquilo que a gente pensa, faz e sente que nos afastam das leis de Deus. E o bem é o contrário, é tudo que nos aproxima das leis de Deus. Nossos pensamentos, sentimentos e ações. E mais, voltando a Kardec, o grande perguntador, Kardec também pergunta para a espiritualidade, qual é o melhor modelo para a gente seguir e obter sucesso nas nossas encarnações? Aí eles dizem, já mandamos para vocês, só que vocês crucificaram ele. Jesus. Tudo nessa vida, quando a gente vai decidir usar o nosso livre-arbítrio, é bom também que a gente use isso que a espiritualidade deixou dito para nós. Qual é a nossa régua? Quem é a pessoa que eu tenho que me inspirar para determinar as minhas ações futuras? Jesus. Então, sem medo de afirmar para vocês, se cada vez que a gente se sentisse numa encruzilhada e precisasse saber para que lado ia, ou decidir como fazer, se a gente usasse essa pergunta para nós mesmos, será que Jesus faria isso que eu vou fazer? Folgo em dizer para vocês que 99% das coisas que a gente vai fazer não faz mais. Porque a gente sabe quem é Jesus, sabe o pensamento vivo de Jesus, está aqui. Só que a gente entende o pensamento vivo de Jesus, a gente entende os ensinamentos que Jesus deixou para nós, mas eles são simples, mas são de difícil execução. Pelo nosso momento evolucional, aqui como espíritos, como habitantes de um planeta de provas e expiações. Por isso que é tão difícil a gente colocar em prática aquilo que a gente lê nas obras básicas. Porque a gente está um passo atrás delas. Só que com essa movimentação planetária, né, de o nosso planeta estar progredindo, seguindo a lei do progresso, nós precisamos adiantar o nosso passo. Em vez de ficar um passo atrás e devolver o mal com o mal, andar um passo à frente e receber o mal.
Porque todos nós vamos passar por essas provas. Nós vamos receber o mal, nós vamos saber de pessoas que não gostam da gente, que querem o nosso mal, que irradiam o mal para a gente, mas quando a gente entender que quando essas pessoas fazem isso para nós, o problema é delas, e elas é que vão ter que resgatar isso, fica mais fácil eu entender que eu não posso devolver o mal com o mal. E no momento que eu faço esse corte na minha vida, e digo para mim mesmo, a partir de hoje, não vou mais devolver o mal com o mal, que é uma tendência de nós, habitantes de um planeta de provas e expiações, temos. A gente dá um passo fantástico na evolução, rumo a um planeta em regeneração. E mais, gente, é Jesus falando no Evangelho, não importa quando a gente enxergue isso, desde que a gente enxergue do fundo do nosso coração essas mudanças. Porque eles dizem que até o trabalhador da última hora recebe seu pagamento. Isso quer dizer o quê? Eu posso ter descoberto isso aí com 8 anos de idade e posso ter descoberto isso com 80 anos de idade. Não importa. Desde que eu mudei minha vida para melhor, porque sei que aquilo ali é necessário para a minha evolução, vai valer em qualquer hora da minha vida. Então, na prática, quando a gente tiver essa tendência de escolher qual dos dois arquivos alimentar, eu sempre tenho que me lembrar de que aquele que eu alimentar vai voltar para mim. E não volta igual, segundo a lei. Volta mais carregado do que quando foi. Porque quando ele voltar para mim, volta magnetizado com tudo que vibra no mesmo padrão. Ou seja, se for coisa ruim, vai voltar pior para mim. E se for coisa boa, vai voltar muito melhor para mim. Quando a gente entende essas coisas, não fica mais fácil entender o processo evolutivo e não fica mais fácil evoluir como espírito? Por quê? Porque a maioria das pessoas enxerga a gente só pelo exterior, não pelo interior. E nós somos o interior, não o exterior. Eu posso botar uma roupinha bonitinha e tal, dirigir carros bonitos, não sei o quê, e não ser nada mais do que alguém muito devedor e que não se modifica. E por vezes a gente ouve nas nossas existências as pessoas dizendo para nós assim, eu sou assim e não vou mudar. Aí tu fica pensando, mas a gente veio aqui para mudar. Só que a gente não pode obrigar ninguém a mudar. Quando a gente descobre as coisas que fazem o nosso espírito evoluir, não pode, tu até pode conversar sobre isso com as pessoas, mas jamais você pode pegar pelo colarinho e dizer assim, tu tem que melhorar. Não, a pessoa tem que saber de dentro para fora que tem que melhorar. A gente não pode obrigar ninguém a fazer isso, porque a gente já descobriu o caminho. E por vezes as pessoas não entendem por que a gente abandona coisas antigas na nossa vida e procura coisas novas úteis para a nossa evolução. Porque chega num ponto que tu fica pensando da seguinte maneira, tenho que melhorar. Então, se eu tenho que melhorar, eu tenho que me modificar. E se eu me modificar, eu tenho que fazer diferente do que eu faço até hoje, todo dia. Einstein dizia, se tu fizer as mesmas coisas, tu vai obter os mesmos resultados. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que mudar minha vida para obter um resultado melhor. Seja em que ponto ela estiver. Quem é que sabe da vida amanhã? Sei não. Então, eu tenho que viver a minha vida como se fosse o último dia da minha existência. Até porque a gente não sabe se não é, né? Mas isso tudo vai fazer muita diferença quando a gente desencarnar e tiver que prestar conta para a nossa própria consciência. Porque a gente vai errar? Vai. Muito, muito. Mas a diferença entre nós e uma pessoa que passou a vida inteira sem fazer nada para melhorar é que pelo menos nós tentamos melhorar. E é isso que vai valer no final. As nossas tentativas de sermos pessoas melhores. Então, que a gente saiba que esses dois arquivos, a gente tem que anular um, que seja o ruim.
e comece a alimentar o bom, porque isso vai trazer coisas boas para a minha vida e vai modificar a minha vida para melhor. Muito obrigado por terem me ouvido. Então, vamos nos preparando para encerrar nossos trabalhos, fazendo uma oração, agradecendo ao Pai, aos dirigentes espirituais dessa casa por esse trabalho, pela oportunidade do trabalho na Seara do Bem, e vamos agradecendo a todo o empenho da espiritualidade, principalmente porque estávamos esperando para hoje catástrofes climáticas que, graças a Deus, para a nossa cidade não aconteceu. Mas oremos por aqueles que passaram por dificuldades. E que quando saiamos daqui, saiamos melhores do que quando chegamos e que consigamos utilizar essas ferramentas no nosso dia a dia para nos melhorarmos como espíritos. Que assim seja, graças a Deus.